eu tô muito feliz, né, Cezinha? Sim. Começando o primeiro ACIRPcast, dando voz, a voz de quem produz, né, a CIRP. Primeiro programa oficial do nosso podcast, né, esse projeto maravilhoso que tem a honra de estar Podcast com a Ana. oficial da CIRP. Exato. E quem é a nossa convidada? A pessoa que eu acho que para mim é um símbolo de gestão, de meta, consistência. Quando eu lembro de mulher empresária, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é a Adriana Neves. Que nossa honra. eterna presidente. Dri, que bom você estar aqui. Não tinha pessoa melhor para iniciar esse Nossa, podcast. E o que a gente quer hoje é conhecer uma Adriana que a gente não conhece. Difícil, hein, gente? Eu sou quase verborrágica, então acho um pouco difícil eu trazer novidades, mas vamos conversar aqui sobre o que vocês quiserem. Primeiro, é uma honra, parabéns pela iniciativa. O presidente Kelvin arrasou na escolha aí dos apresentadores, porque Cezinha e Ana são super antenados. E esse é um formato realmente bacana, novo, atual, né? Das pessoas conversarem, trazerem assuntos atuais. Então, estou aqui pronta. O que vocês quiserem perguntar, eu vou falar. Quando a gente fala Pensou na Adriana, assim, tem duas questões, né, que eu acho que são importantes. Primeiro que a Adri foi a segunda mulher presidente da Associação Comercial. E segundo, que teve um momento muito forte de gestão, como o Cezinha colocou, né? Que quando pensa em você e te vê, ele pensa muito em gestão e metas. E foi isso que a gente vinha conversando anteriormente, quando você entrou na CIRP, que foi na gestão do Maurício Bellodi, né? Você como diretora do Empreender, que você foi convidada, ele te pediu essa ajuda para mudar o patamar da CIRP com relação à gestão e também o prêmio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos associados, né, que talvez não conheçam, não saibam essa história, mas por que a gente, quando pensa em você e fala de você, é muito essa questão de gestão e metas? Ai, que legal. Eu gosto muito de gestão e eu gosto de pensar e fazer esse exercício, principalmente atualmente, porque as pessoas lembram de gestão e lembram de modelo de gestão tradicional. E como hoje a gente está sendo muito desafiado a pensar de forma disruptiva e inovação, a gente tem a tendência de menosprezar a gestão. E eu tenho plena convicção que só gestão pura e tradicional, sem olhar a inovação, não se sustentará. Já não se sustenta, né, Cezinha? Sim. Mas também só inovação, só ser disruptivo, só pensar fora da caixa e não ter gestão, controle e acompanhamento também não se sustenta. Então, eu gosto muito de continuar levantando essa bandeira de valorizar a gestão, mas também despertar as pessoas para olhar para tudo que é inovação. E até inovação em processo, em forma de se posicionar, em forma de pensar mesmo, em lidar, né, com as pessoas e com a empresa. Bom, você me pediu para contar um pouquinho. Vocês me interrompam, porque eu emendo aqui. O tempo é seu. A gente tem que fazer um reconhecimento, e reconhecimento é uma coisa também muito importante de todo líder e toda gestão, ao ex-presidente anterior a mim, que foi o Maurício Bellodi, que ele teve o papel fundamental de implantar gestão na Associação Comercial. Eu era a diretora do Maurício, e o Maurício um dia me pede ajuda para fazer o acompanhamento das metas da diretoria. A gente fez um planejamento estratégico com toda a diretoria, ele lançou desafios para esses diretores, e aí o que eu fiz foi muito simples, foi passar o conceito do 5W2H, ou seja, um planinho de ação, né, que eu falo que dá para escrever até em papel de pão. Então, você vai escrever qual é o seu projeto, o quê, quem é o responsável, como você vai desenvolver, o passo a passo, quando você vai realizar e quanto vai custar, basicamente. E a gente vai fazer um farolzinho para ver se essas metas, então, se esse plano de ação está em andamento, concluído, está paralisado, qual o estágio. Foi isso que eu fiz para o Maurício. E toda segunda-feira, nas reuniões de diretoria, os diretores começaram a prestar conta, então, dos seus projetos. Veja, na época, eu acho que o Maurício tinha 40 diretores voluntários, 40 diretores voluntários que estavam aqui e toda segunda-feira estavam prestando conta dos projetos que eles tinham se proposto a fazer, a entregar pela associação comercial, pelo nosso associado. Então, esses foram os primeiros passos. Foi na gestão do Maurício, não na minha. Na minha gestão, a gente continuou e também atualizou o modelo do prêmio, que também começou na gestão do Maurício. Eu era diretora do Empreender, eu mostrei para ele um modelo que eu estava
implantando para fazer a pontuação da minha categoria, que eu era responsável na época. E ele gostou e a gente começou a fazer os primeiros critérios, aí a gente pode contar em seguida, e que depois veio a mudar o prêmio, que aí eu acho que vale um capítulo especial aqui no podcast. Mas foi assim que começou. Os primeiros passos, pequenos, de forma simples, mas implantar gestão, acompanhamento, controle e, principalmente, visibilidade. Dar visibilidade para o que está sendo feito. Perfeito. Eu acho que esses são os primeiros passos da gestão. O pessoal geralmente quando pensa em gestão, em método, pensa em umas coisas mirabolantes, né? O essencial é simples, né? Aliás, o ápice da sofisticação é a simplicidade, né? Exato. Eu acho que essa frase é Eu não sei se é do Einstein. Bom, eles atribuem do a tanta Jobs, gente. Né? Sei lá. É de algum famoso. De alguém importante, de alguém genial. Ô, Adriana, antes da gente entrar, explorar um pouquinho essa questão da presidente da ACIRP, vamos voltar um pouquinho no tempo, pra você falar para nós o chamado para o empreendedorismo, né? Eu lembro de uma frase sua, que assim que eu entrei na diretoria, depois eu fui estudar a fundo isso, né? Que você fala assim, o empreendedor no Brasil coloca um CNPJ, parece que vira inimigo, né? Eu queria que você falasse, não dessa parte, mas assim, do chamado para o empreendedorismo, lá no seu início. Na verdade, eu adoro falar quando a Ana me provoca a dar alguma palestra, que a gente não pode ser o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, que a gente tem que promover, né? E provocar o que a gente espera, sonhar grande e ir atrás. Mas a verdade é que na minha vida não foi assim. Eu acho que o ideal é ser assim, mas eu também acredito que na vida tudo tem o ideal e o possível. O ideal é você estabelecer onde você quer chegar e fazer metas. Esse é o ideal. Também tem o possível, né? Dentro do meu cenário de vida, né? Dentro do meu cenário de vida, qual o melhor que eu posso fazer? Eu sou aquela menina que sempre fiz o melhor dentro das tarefas que me eram propostas. Então, desde uma tarefa escolar até, se a minha mãe pedia para fazer uma tarefa de casa, varrer o chão, eu ia tentar fazer o melhor possível. Mas não que eu tivesse planos de ir para empreender ou estar na empresa da família. Foi necessidade. Quando eu tinha 14 anos, 13 para 14, meu pai e os irmãos estavam numa cisão, eles estavam dividindo as empresas e na época minha mãe muito preocupada com o que ia acontecer, meu pai também muito preocupado com toda aquela situação. A minha mãe foi para a empresa trabalhar no financeiro e eu fui começar a ajudar a minha mãe, mas sem pretensão alguma. Então, eu tinha 13 anos e 11 meses, eu fui para o financeiro ajudar minha mãe, que era uma professora inexperiente. Então, comecei a ajudar a carimbar cheque, conferir prazo, fazer relatório de carga, esse tipo de coisa muito simples, muito tarefeira mesmo. E aí fiquei. E aí fui ficando, assumindo responsabilidade. Então, a verdade é que comigo não foi assim. Mas, de novo, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento a esses sinais, a esses chamados da vida, né? Eu acho que eu empreenderia se não tivesse sido assim, pelo meu jeito, né? Você sempre teve esse seu jeito de líder desde criança? Assim, você sempre foi a que liderava a turma, que falava em público? Você sempre, desde criança, você tem isso ou não? Então, eu tenho um pouco de cisma de falar isso, das pessoas acharem que liderança não desenvolve. Desenvolve, tá, turma? Liderança desenvolve. E eu tenho provas disso dentro da Conebel, assim. Eu tenho pessoas que eu pedi, assim, eu preciso da tua ajuda, você precisa liderar essa equipe, e a pessoa tinha zero perfil. Suou sangue, né? Pra conseguir mudar o perfil e se relacionar com gente. Eu nasci assim. Eu mal andava, minha mãe fala que eu mal andava, eu pegava o dinheirinho na missa para levar na oferta lá na frente, sabe assim? Então ia aquele monte de adulto e eu com um aninho eu ia com o dinheirinho para levar na cesta, eu queria passar a cestinha para recolher na igreja. Eu pedia para fazer leitura, eu era mal alfabetizada, eu pedia para fazer leitura na missa. Eu fui oradora do pré-primário. Nossa. Então é verdade. Só que eu acho que isso não é liderança. Eu acho que algumas pessoas nascem com algumas características que facilitam, por exemplo, mais desinibida. Eu sempre fui desinibida, sempre fui comunicativa. Então, isso facilita, não resta a menor dúvida, porque a comunicação, acho que é um dos principais ferramentas do líder. A comunicação e o feedback, né? Sim. E comunicação, eu gosto de dizer sempre, é o que se diz e o como se diz.
Você tem que falar o conteúdo certo, da forma certa. Então, não adianta ser o conteúdo certo falado de uma forma frouxa, sem graça, que não motiva, ou de uma forma muito agressiva, que também as pessoas repudiam. Então, eu acho que as pessoas nascem com mais facilidade de comunicação, né? Acho que tive essa sorte. Minha mãe também me incentivava bastante. Eu li desde muito cedo. A comunicação, a pessoa que tem habilidade de comunicação, ela facilita várias coisas, né, na vida, né? Acho que é uma base para muita coisa. Quem não nasce assim como a Adriana, tem que desenvolver. É uma coisa que precisa ser treinada. Mas eu treinei muito também, viu, Ana? Eu treinei muito também. E treino até hoje, né? Você ouve eu falando sempre. Eu, por exemplo, nesses dias atuais, Cezinha, eu fui ficando muito apressada, né? Você vê, às vezes eu tô até meio acelerada, assim. E eu um dia, porque comunicação não é só falar, né? Hoje a gente se comunica e-mail, só carta que eu acho que não escreve mais, mas WhatsApp, né? Tantas formas de comunicação. E um dia uma pessoa da minha equipe lá da empresa falou assim, você tá brava? Aí eu falei, não, por quê? Falou, nossa, você escreveu um e-mail, você não escreveu nem bom dia. Porque eu estava escrevendo e-mail como eu escrevo WhatsApp. Sem o protocolo inicial. E aí você tem que parar e pensar assim, opa... Como que o outro vai enxergar isso, sentir, né? Olha que... É sutil. Mas o WhatsApp é diferente do e-mail. O e-mail é um pouquinho mais formal. Ele espera-se que tenha um protocolo inicial. Sim. E eu já... Também textão também não dá, né, turma? Eu já sempre fui avessa a textão, né? Que também ninguém lê. Então, hoje em dia, a comunicação é uma coisa que a gente tem que estar sempre atenta. Eu continuo treinando. E atenta. Sempre. Odri, aí você falou que então você entrou em torno de 13, 14 anos na Conebel para ajudar sua mãe e foi ficando. Só que uma hora, eu imagino, que momento da vida que você falou assim, não, é isso que eu quero para minha vida. É aqui que eu quero ficar, talvez, até o final da minha vida. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Então, eu não descobri isso ainda, não. Quantos Verdade. anos? Eu sei que essa pergunta é meio complicada, mas quantos anos você tá lá? 41, 42. 42 e não descobriu 41. Ainda. Eu não sei, a gente está sempre questionando, né? Quando eu fiz 40 anos, acho que eu te contei essa história também, não sei. Eu fui acompanhar minha mãe num médico, num geriatra, e eu fui junto na consulta para ela, mas no fim a consulta virou para mim. Foi super legal. Ele falou assim, que quando a gente faz 40 anos, a gente tem que ir atrás da vocação da gente. A gente tem que se abrir para a vocação, porque senão ela vem atrás da gente. E eu sempre tive vocação para me comunicar. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de gente. Eu gosto. Tem gente que não gosta, que prefere um trabalho mais de pesquisa, mais de analítico. Eu sei fazer também, mas eu me esforço. Por exemplo, eu sou responsável pelo financeiro da Conebel, pelo administrativo, pelo financeiro. Eu faço, mas eu faço no sacrifício. Não é assim, eu gosto do que eu faço, mas não é que eu escolhi aquilo. Eu preciso. Agora, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar. E aí eu comecei a dar aula, dar palestra. Eu amo dar aula. Eu saio doida da aula. Eu saio com o carro, eu passo no semáforo vermelho, se eu não perceber. Assim, eu tenho que ficar atenta de tanta energia que eu saio. E isso eu faço hoje por absoluto prazer. Mas eu amo a minha empresa, não estou falando que eu não amo, entendeu? Mas eu acho que você pode complementar a tua vida, assim. Pra que eu nasci? Sei lá. 40 anos de vida, 30 anos de Conebel, praticamente. Não, 40 anos de Conebel, Cezinha. Não, sim, quando você fez 40, você descobriu o chamado. Sim. Sim, o chamado não, essa vocação, né? E 30 anos de Conebel, praticamente. Comecei com 30. E eu lembro que eu não lembro qual universidade de São Paulo que estava com essa pegada, assim, ela pegava pessoas que tinham larga experiência no mercado para dar aula. Porque geralmente professor de gestão é pessoa que só deu aula, não tem experiência prática nenhuma, né? Não, esse é um caminho fantástico. O nosso é o contrário, né? Porque, na verdade, você precisa realmente ter a prática e falar, olha, isso é legal, essa teoria, mas na prática não funciona bem assim, né? E aí você falou uma palavrinha, Cezinha, que é também a cara da Adriana, que é a prática. Né? Então, assim, pegando todo esse know-how que você tem, de mais de 40 anos de Conebel, de mais de 40 anos de gestão, que hoje você pega tudo isso, elabora e aí compartilha e ajuda
Eu acho que quando você fala assim do seu prazer em estar com pessoas, em se conectar, não é só o prazer na comunicação também, né? Lógico que Em isso desdobrar o conhecimento. em compartilhar, em compartilhar. e ver o tanto que você está ajudando É. as outras pessoas. E quer saber, Ana? Todos nós temos obrigação disso. Com Vocês certeza. todos que estão aqui na Com CIRP, certeza. todos os diretores. Gente, as pessoas não sabem que vocês são voluntários, que nós somos, né? Eu ainda estou no Sim. conselho, né? Que nós somos voluntários, mas a diretoria que está muito atuante, está todo dia aqui, dedica horas e horas, as pessoas às vezes nem acreditam. Mas por que você está fazendo isso? Primeiro, porque você acredita no associativismo. E associativismo, o que é, né? Cada um de nós é um tijolinho. A soma desses tijolinhos de todas essas pessoas vira um poder do tamanho do poder público. Então, primeiro, eu acredito em associativismo. Eu já ouvi de amigos muito queridos, que eu convidei para vir para a CIRP na época, ser diretor, e falou assim, a CIRP não tem muita coisa para a minha empresa, porque a empresa é muito grande, era uma empresa muito grande e tal. Eu falei, não, mas você vai lá para devolver. Então, assim, quem está aqui está fazendo exatamente isso. Está devolvendo para a comunidade, para o associado da CIRP, de forma voluntária, aquilo que aprendeu, né? Aquilo que acumulou. E aprende muito também aqui. Aprende. Ah, não. Né? Bom, nossa, Uma sem escola. dúvida. Isso não tem, eu falo que não tem preço, né? Se É. for contabilizar todo o tempo que nós estamos aqui, Sem né? Com dúvida. o aprendizado que nós temos e com as pessoas que a gente tem, que a gente conhece, né? As conexões que a gente faz, que sem dúvida. realmente a CIRP nos proporcionou e nos proporciona. É verdade. Né? Odri, falando, para mim é muito forte essa questão da prática. Só mais um adendo, Ana, senão eu vou perder, às vezes a gente não volta nesse assunto. E no caso da presidência da CIRP, nós, na minha gestão, nós éramos 46 diretores. E eram todos líderes nas suas empresas. E líderes muito importantes, não é a Referências, palavra. né? Referência, com convicções. Cada um no seu segmento. E todos com muita convicção. Forte na convicção, né? Forte na convicção. Você liderar 40 líderes voluntários em prol do benefício da comunidade, gente, esse foi o maior exercício que eu tive na minha vida. E esse é uma gratidão, assim, que eu vou levar para sempre. Porque ser presidente da CIRP dá muito trabalho. É muito desgastante, você fica muito exposto, você abandona a sua empresa, literalmente, você Muitas abandona vezes a acho sua que talvez a sua família. identidade, né? Um pouco. É um pouco, assim, né? Claro, você imprime também a sua personalidade, mas um pouco, né? Eu me lembro, pode contar coisas aqui Pode, inusitadas? sem cera. Sem cera? É. Depois você conta a história de sem explicar. cera que eu amei. Eu me lembro, na última reunião do Maurício Bellodi, ele estava fazendo uma homenagem aos funcionários da CIRP, entregando um certificado de agradecimento aos funcionários, foi muito legal. E ele, como eu era a próxima presidente, ele me convidou para participar. E eu tava com uma sandália toda amarrada assim na perna. Eu amo sandália, né? Assim. E olha, parece uma coisa tão boba, mas é uma questão de respeito, que hoje talvez seria questionado de uma forma diferente, né? Mas aí a hora que eu saí assim, a dona Beni me chamou e falou: "Você é a próxima presidente". Aí eu falei: "Sim". Ela falou: "Você está muito linda". Eu falei: "Obrigada". Ela falou assim: "Seus pés são lindos". Eu falei: "Obrigada, eu sei disso". Eu tenho uma irmã muito linda, né? Então eu brinco que a única coisa minha que é melhor que o dela é meu pé, né? Então, aquelas brincadeiras, né, de irmã, né? Aí ela falou assim: "Então, mas não é tão adequado para uma presidente da CIRP. Você deveria usar um sapato fechado". Olha. Nossa. E na hora, Cezinha, se fosse uma pessoa... Hoje em dia, talvez seria questionado. Não importa, eu sou o que eu sou, a minha aparência... Ela falou: a entidade é muito tradicional. E a presença do presidente tem que representar isso. De novo, né? Hoje, talvez as pessoas não entendam. E na época, eu resisti a entender. Mas depois eu refleti e falei... Eu acho que faz parte do papel institucional da entidade respeitar a tradição da entidade. A entidade se coloca como tradicional. Então, eu brincava que nos eventos da CIRP eu estava fantasiada de presidente, porque eu vinha toda formal, de tubinho, de sapato fechado. Mas eu achei legal aquele toque. Não por causa do sapato, não por causa do pé, mas porque me fez refletir sobre um papel institucional.
Sim. E é importante Até você trazer aprendi. isso, né? Porque, assim, hoje eu sinto que está muito perdido. E o quão é importante, não pela questão, como você falou, não do sapato, do pé, mas Da roupa. de Tradições. seguir algumas tradições. Né? que Respeitar, temos, né? De Respeitar, respeitar. é. né? Aqui, E, assim, querendo ou não, é uma associação de 102 2. anos. né? 102, 103 anos. 103, é. 1920, 103. 1920 a CIRP. Tá indo pra, o ano que vem é É, 4, quatro. 103 agora. E que precisa. Né? É. Precisa. E talvez em outros Eu- momentos também tem algumas tradições que a gente Eu acho que é precisa igual a história conhecer. dos valores que a gente fala, né? O que é valor? Quando a gente fala lá de missão, visão, valores e propósito, o valor é a primeira coisa que a gente escreve, porque valor fala sobre quem eu sou. Então, valor é quem somos, missão é o que fazemos, visão é onde queremos chegar. Então, eu sei o que eu faço, sei onde eu quero chegar, mas jamais pode ser passado por cima dos meus valores. Aí Exato. fica fácil definir o que é valor. Valor é o que é inegociável. E a gente pode modernizar esse valor. E até deve modernizar. Colocar a nossa identidade. Exato, colocar nossa identidade, modernizar. A CIRP é uma entidade que respeita a diversidade, respeita a inclusão. A gente mostra isso nas nossas atitudes, mas ela tinha algumas coisas lá também de tradição que foi me chamada a atenção. E eu, na época, em 2012, há 10 anos, me coloquei atenta. Tem algumas tradições que eu preciso estar mais atenta. Achei legal, bacana. Odri, e você, eu queria saber o que te levou a aceitar esse convite. Porque, assim, você já vinha de Conebel, de 30 anos de Conebel, praticamente, e aí aceitou o convite de ser presidente da CIRP. O que te levou a A isso? CIRP foi antes da Alarme, né? Não, Não, depois. Depois. Não, eu já tinha sido presidente da Alarme em 2011, 10, 11, 12. Eu saí da Alarme um ano antes. E aí, eu até queria Então. que você falasse um pouquinho antes, porque você sempre conta essa história com relação Ai, a quando ai. você entrou. No Conselho da Conselho Mulher. da Mulher. Eu ia contar isso Né? agora. Então, assim, Vocês vão me importante- expor, hein? Vocês vão me expor. Isso aqui vai ficar gravado na internet. Pra Pode me eternidade. causar problemas. Não, a gente quer conhecer a Mas eu Adriana. acho que a gente abrir o coração e até Exato. mostrar as nossas vulnerabilidades também faz parte, né? Com certeza. Né? Em 2008, a Lília Maura me ligou. Eu era super cliente da farmácia dela desde quando ela veio para Rio Preto. E ela me ligou e ela apareceu lá na Conebel, ela, Thelminha Apolo e a dona Beni. Olha, Adriana, a gente está aqui para te convidar para entrar no Conselho da Mulher da CIRP. Eu já era diretora da Confenar, conselheira da Confenar. Confenar é Confederação Nacional das Revendas Ambev. 28 homens, eu era a única mulher. Aliás, eu estou na Confenar desde que ela foi fundada, em 2002, e participava da Bradisa antes, que era a Associação Brasileira de Distribuidores Antárticos. E eu sempre trabalhei muito com homens. Agora eu tenho vergonha um pouco de contar essa história, mas eu assumo. Elas chegaram lá e falaram, nós vamos te convidar para participar do Conselho da Mulher. Eu falei, isso aqui não é para mim. Por quê? Eu falei, não, nossa, aquela mulherada falando de chá, pelo amor de Deus, tomando chá, não dou conta. Eu realmente eu fiz uma imagem preconceituosa, assumo, de um monte de mulherada falando de assunto fútil. E eu me... Mas não é só você, não. Acho que ainda pode gente que pensa assim ainda, né? eu assumo, assim, que eu tive esse pensamento e já pedi desculpa sobre isso. Aliás, foi um tapa na minha cara, assim, porque ela insistiu tanto que não era isso, tanto, que vocês conhecem a Lília Maura, né? A Lília Maura tem uma meta, né? Aí ela, Thelminha, dona Beni, insistindo, e eu falava, não, isso não é pra mim, eu tô acostumada a trabalhar só um ambiente com o homem, é muito mais prático, é mais fácil, é mais sem catraca, sem mimimi, não vou. Não, você tem que ir, você vai ver que não é nada disso que você tá pensando. E realmente, quando eu cheguei, eu fiquei impressionada. Primeiro que eu fiquei diante de um monte de mulher empreendedora, competente, muito mais que eu. E aí eu falei, caramba, eu tava me achando, né? Quem que eu tô pensando que eu sou? Olha essa mulherada aqui, muito mais competente que eu, aguerrida, mulherada... Nossa, aí eu
falei, nossa, eu tava, acho que tendo um preconceito. Aí, realmente, eu entrei, comecei a me dedicar ao CME. E o Maurício Bellotti era diretor, e ele foi numa reunião do CME apresentar o planejamento estratégico. E nesta reunião, eu fiz um monte de crítica ao modelo. A comunicativa. Né? Aí eu comecei, e o Maurício, que a gente também aprende muito com ele, o Maurício é muito estratégico, Um cavaleiro né? também, né? Não, e um gentleman, né? Ele falou, não, pera lá, ela tá criticando, vem pra cá que você vai ajudar. Aí ele falou, vem pra cá que você vai ajudar. E aí ele me convidou, então, para entrar na diretoria. E foi assim, então eu fui diretora uma gestão, e aí também não me candidatei a presidente. Eles me chamaram um dia na reunião e falaram, olha, eu e os vice-presidentes estamos reunidos e a gente acha que a melhor pessoa para indicar, para a gente apoiar, para ser a próxima presidente é você. E nós queríamos saber se você está disposta que a gente lance seu nome. Pode ser que tenha concorrência, né? Pode ser que venha outra chapa, a gente quer lançar teu nome. Aí eu tomei um susto, eu falei, nossa, mas eu não imaginava. A gente já tinha feito o projeto da maratona, o sistema de gestão, da CIRP, da premiação. Aí eu tomei um susto, falei, deixa eu pensar. E aí, daí, eu acho que 4 dias, por coincidência, o seu Zé Pascoal Costantini me procurou, falando que ele, o seu Daniel de Freitas e os ex-presidentes também tinham se reunido, achando que o nome que os ex-presidentes queriam lançar era o meu. Aí eu falei, caramba, vocês se falaram, né? E realmente eles não tinham se falado. Aí eu falei, não, é porque o Maurício Bellotti e os vice-presidentes me chamaram semana passada para me falar isso. Vocês se falaram? Não, a gente não se falou, a gente estava te observando. É que se eles fossem lançar um outro candidato, você seria a candidata dos ex-presidentes. Eu falei, não, mas se fosse assim, eu não iria aceitar, porque ia ser muito constrangedor, né? Aí eu pensei, aí eu topei, aí, mas não saiu outra chapa, aí foi assim. E agora eu quero saber o seguinte, o que você pensou? Nesse momento, o que passou na sua cabeça? Assim, o que passou? O que você imaginou? O que você teve medo, não teve medo? Ficou ansiosa, não ficou ansiosa? Quais foram todos os sentimentos que foram passados? Pega eu vou te mandar aquelas 2 fotos minhas, para depois, no dia que for pro ar, você coloca aquela foto minha, Paulinho, aquela foto minha sumindo a gestão das mãos do Maurício Bellotti e a minha foto entregando pro Paulo Sader. É um sorriso de desespero. Eu tenho uma foto que é muito legal, que é um primeiro sorriso. Não, na verdade, eu aceitei o desafio. Eu gosto de desafio, assim, me mobiliza o desafio. Mas o que te pegou foi o desafio? Foi o desafio. E teve outra coisa. Eu estava passando um período de um problema muito grave na empresa. Eu tinha tido um problema muito grave na empresa com uma pessoa que trabalhou muitos anos, desde a época do meu pai, que tinha cometido um deslize grave com a gente, e eu estava naquele momento até me questionando como que eu não teria percebido uma coisa de uma pessoa muito próxima, né? Aquela história de quando você confia demais, às vezes você fica... E eu acho que isso até me ajudou a pensar de novo, confirmar a minha competência. Porque eu estava num momento, olha que gozado. Se questionando. Me questionando, Cezinha. E aí eu falei, bom, primeiro que vai ser bom para mim, que eu vou arrumar mais dor de cabeça. E quando você tem um problema, você precisa parar de pensar nesse problema, você arruma outro. E era o desafio mesmo, assim. E foi muito... Nossa, foi um presente na minha vida, a CIRP. Foi mesmo. Eu não sabia dessa história. E medo? Então... Você teve um pouquinho de medo, não? Eu vou até completar, assim... Como foram esses 4 anos? Foram 2 mandatos, 2. Né? 4 anos. Quais foram os sentimentos, todos os sentimentos que você teve? Todos não, mas os principais nesse processo aí, nesses 4 anos de gestão. A alegria a gente sabe que é de entregar. É, de entregar. Né? E não é de entregar, simplesmente. É missão sensação cumprida. De dever cumprido. De missão cumprida, assim. Eu peguei a entidade e entreguei melhor do que eu peguei. Porque o Maurício entregou melhor do que ele pegou. O Já vinha de um processo, entregou melhor do que ele pegou. E o Paulo Sader, eu entreguei melhor para o Paulo Sader, que entregou melhor para o Kelvin, que vai entregar melhor para o próximo. Porque a estrutura que a CIRP tem hoje, ela não pode jamais regredir. É obrigação do presidente evoluir e entregar melhor. E então essa foi a alegria, foi no final. Mas assim, eu tive ansiedade,
porque ansiedade, assim, eu vou dar conta. E muito senso de responsabilidade, muito, muito, muito. Então, todos os dias, 1h30 da tarde, eu ia de manhã na empresa, almoçava correndo, 1h30 da tarde eu estava na entidade. Eu saía da entidade 10h30 da noite. Então, assim, eu tive outras sensações. Eu tive sensação de cistite, de verdade, que eu não tomava água. Eu lembro da Léo, nossa recepcionista querida, que tinha 30 anos de ASIRP. Um dia eu falei para ela, Léo, eu tô com um problema, eu não tomo água, eu tive que ir ao médico, tive até um problema de saúde. Aí ela todo dia trazia uma bandejinha como essa de água e falava assim, Adriana, para você tomar água, não esquece, hein? De vez em quando ela dava uma olhadinha. Então, assim, senso de responsabilidade, senso de urgência, ansiedade. O resto é o normal mesmo, assim, aprender a lidar com conflito, com gente que pensa diferente, posicionamentos muito difíceis, às vezes, perante o poder público, ir para a imprensa. Hoje eu acho que eu imagino que o clipping da ASIRP deve ser igual da minha época. Eu não acompanho mais tanto, mas na época, Cezinha, quando o Toledo fechava o nosso clipping, junto com a Carol, com o Paulinho, né, com o Bruno, dava 2 matérias de TV e 3 de jornal por semana. Nossa. Claro que não era tudo eu que falava, porque eu delegava bastante para os diretores. Eu sempre gostei de delegar. Mas era muita exposição. E a ASIRP sempre foi chamada a responder sobre todos os temas da cidade. Então, eu me lembro uma vez que me ligaram que eles queriam que eu me manifestasse sobre a minha opinião sobre o aborto de bebês anencéfalos. Ô, louco. Eu falei, gente, eu não sei sobre isso. Eu não sei falar sobre isso. A presidente da ASIRP tem que saber falar sobre isso. Eu me lembro que eu liguei para o doutor Eudes Quintino na época, olha que interessante, que hoje é chefe da Casa Civil do Tarcísio, né? Do governador. Eu lembrei que ele tinha escrito um artigo sobre isso. Eu falei, me ajuda a esclarecer para eu poder falar sobre o tema, porque assim, olha o nível, né, de pergunta, né? Que a imprensa espera do presidente da ASIRP. E a gente não sabe sobre tudo. É uma responsabilidade imensa. Eu lembro que tem até uma foto que os meus amigos brincam, que eu tô com a plaquinha, assim, do CPMF. Aí eles sempre colocam algumas coisas nessa placa. Lembra? Com o narizinho de palhaço. A gente teve que se posicionar bastante naquela época também, politicamente, né? Sim. Por conta do impeachment, né? Do impeachment antes, né? Do CPMF a primeira vez, depois a segunda vez. A ASIRP sempre é chamada. Mas, Adriana, qual que foi o maior legado assim, da presidência? Você falou, liderar líderes. Para mim. Não do que eu deixei para a entidade. entidade. Não, para você. Da entidade para mim. Ah, sim, foi exercer a democracia. Sim, isso, é verdade. É exercer a democracia. Porque, por exemplo, são 46 diretores voluntários que não necessariamente pensam igual. Todos eles têm a sua posição muito bem fundamentada, todos eles. Uma equipe de 60 funcionários na época, 150 pessoas em núcleo a gente tinha. Nossa. E liderar tudo isso e ainda implantar um sistema de gestão, controle e acompanhamento, que já tinha começado no Maurício, mas a gente precisava evoluir, não era simples mesmo. Então, liderar líderes foi o maior legado que ficou para mim. E o legado para a entidade? E tem que perguntar para a entidade, né, não, turma? Mas o que você entende? O que você acha que você... eu acho que foi a história da gestão mesmo. Mas, sabe, Ana, às vezes me surpreende. Esses dias eu estava pensando assim. O Bom Dia Associado, que está tão, né... Em voga, né? Começou na minha gestão. As maratonas da Inadimplência começaram... Eu tenho vários projetos, assim. Esses dias... o Sempre em Frente, da molecada, de desenvolver o empreendedorismo nessa moçada jovem que está chegando. Inclusive, essa semana Formatura do Sempre em Frente. Começou na minha gestão com a liderança do Rupem, na época, que era o diretor do NJE. Então, assim... Tem muitos legados. O Bom Dia Associado foi um diretor, foi o Rogério Rosales, que era o diretor que trouxe, que a gente pegou a ideia mais ou menos de Franca e Ribeirão, que já tinha alguma coisa mais ou menos igual. O centro de atendimento também começou na minha gestão. Então, assim, poxa... Os diretores se vão relacionar um monte de coisa. Agora, a história da gestão, de tornar o prêmio um prêmio, que às vezes eu nem lembro, assim, que foi... Lembro porque eu tenho orgulho disso, mas
É muita coisa. É muita realização. É muita realização, é muita entrega. Tem Então um você monte tem de que se coisa sentir eu não orgulhosa lembro. assim, Obrigada, não se sim. sentir arrogante, porque Não, todo o mérito seu e que daí depois os outros foram aprimorando. E eu acho, é gozado, né? Que quando você é pai ou mãe de alguma coisa, a gente sente que a gente tem que seguir com aquilo. Por exemplo, em relação ao prêmio, todo ano eu ligo para você e te enchemos os dois, né? Vocês são hoje os donos, os responsáveis do prêmio. Enchendo o saco de alguma coisa. Eu venho, dou uma olhadinha na auditoria, como é que tá, na avaliação. Porque eu me sinto responsável por aquilo. Eu falo, isso aqui não pode errar. Só que eu também hoje vejo, e até a gente precisa conversar sobre isso, que a gente precisa modernizar. Evoluir, né? Evoluir. Tudo precisa evoluir. E o prêmio também. Mas eu acho que a virada de chave, porque quando você reúne 30, 40 diretores numa sala e todo mundo sugere nomes, e alguém fala, essa empresa é legal, essa empresa é legal, essa empresa é legal, vamos dar o prêmio para essa? Isso não é prêmio. Isso é homenagem. Tá errado? Tá tudo bem também. Mas tem que chamar homenagem. Só nomenclatura, precisa ficar clara. Exato. É neurolinguística, linguística. Porque quando eu falo prêmio, é porque tem critério. Então, eu recebi um prêmio de mérito empresarial. Então, eu tive critério para ter aquela pontuação. Então, para isso, precisa ter os quesitos, os itens muito bem claros para as pessoas. Opa! Eu achei que eu tivesse diminuído aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, turma? Então, aí é um prêmio empresarial. E eu acho que essa virada foi uma coisa importante também que a gente fez, né? É que prêmio entende-se uma avaliação, né? E não sendo assim, não é prêmio mesmo, é verdade, né? Adriana, e qual foi a sua inspiração, assim, Aí vem a sua experiência como gestão, para definir critérios, definir os grupos, né? A avaliação, os quesitos. Como é que foi? Na vida, a gente cria, né, gente? A gente copia e evolui. Melhora. Benchmarking. Aí a gente fala assim, foi uma inspiração. Foi mesmo, foi uma inspiração. Veio uma inspiração do Programa de Excelência da Ambev, que é o programa de excelência mais reconhecido mundialmente, né? Aliás, a Conebel foi top 3 revendas do Brasil o ano passado, esse ano. Então, o que a gente fez a primeira coisa? A gente se reuniu e na época, para começar a escrever, o que uma empresa precisa ter para garantir que ela vai ter sucesso? O que é sucesso? É perpetuidade? É passar de geração em geração? É entregar alguma coisa para a comunidade? É tudo isso, mas antes é ter resultado. Sim. O que uma empresa precisa ter, então? E desde o começo nós falávamos, o relatório do prêmio, o relatório que a gente vai entregar do prêmio, com todas as questões, na verdade, tem que ser como se fosse uma consultoria para quem está participando do prêmio. De forma que, mesmo que ele não ganhar, ele sente que ele ganhou uma consultoria. Então, ele vai ler, tanto é que a gente vê nos depoimentos, né? Ai, nossa, eu nem sabia que eu precisava disso, aí eu fui correr atrás, aí eu fui implantar. Então, a gente partiu daí. O relatório tem que ser uma consultoria. Então, o que uma empresa precisa ter? Aí a gente começou. Primeira coisa, estrutura. Então, a gente define todos aqueles itens sobre estrutura. Segundo, processos. Né? Estrutura, processos e gente. Aí, dentro desses 3 primeiros pilares, a gente começou a abrir as perguntas. Aí, você fala estrutura de vendas, estrutura de RH, quantos funcionários, faturamento, Aí, gente, aí nós começamos a abrir. Não, mas nós somos uma associação comercial, precisa ter mais do que isso. Aí nós falamos de associativismo. Não, mas a gente está vivendo num mundo que a gente precisa muito evidenciar. Na época nem era ESG o termo. Na época a gente falava em sustentabilidade, que é a mesma coisa que ESG. Sim. ESG, né, que é a governança, a responsabilidade social e ambiental, são 3 pilares dos 4 da sustentabilidade. A sustentabilidade são 4 pilares. O primeiro é ética, que está ali na governança. O segundo é lucro, que também está na governança do ESG. Ética, lucro, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Aí tinha mais então, estrutura, processo, gente. Aí a gente chamava de sustentabilidade, que eu acho que até vocês já mudaram o nome para ESG, ou ainda continua não. Sustentabilidade? Ainda não. Acho mais completo até. Aí todos os processos de governança, aí tá preparando a sucessão, não tá? O que eu faço de governança? Como que eu provo que a minha empresa é ética? Eu tenho um código de ética, Então, tudo isso a gente torna perceptível para o avaliado que ele precisa ter.
para perpetuar a empresa dele. Senão, a empresa dele não vai se sustentar ao longo do tempo. Aí depois associativismo, enfim, são 7 itens, 7 quesitos, né, que a gente avalia. Acho que 7 ou 8 grupos, é. É porque a gente colocou depois inovação. Os produtos da CIRP também tem. Os produtos da CIRP. É que estava dentro do associativismo, eu acho. E aí depois a gente colocou agora o ano passado, que foi uma sugestão também que a gente deu, que foi falar sobre segurança de dados. Isso, tem esse pilar novo. Né, dentro da inovação, que esse é o novo. Você vê, o prêmio, ele é evolutivo. Ele é, exato, é um ser vivo, né? Ele tem, né, tem que evoluir. Tem que falar agora de, né, que a gente já falou esse ano, inclusive, com relação ao trabalho remoto, a presencial trabalho remoto. Então, a gente tem que ir mudando. E não que um seja melhor que o outro, mas para a gente chamar atenção. Né? E outra, o que a empresa tem hoje de projetos para desenvolver o respeito à diversidade, por exemplo? Sim. Porque as empresas, e a gente está... o nosso associado, 85% é pequena e média empresa. Então, ela vem... o que as multinacionais lá já estão falando, as outras... A gente tem que preparar o nosso associado para isso, para esse novo momento. Diversidade, inclusão. Mas como é que eu faço? Né? Eu quero ser uma empresa com diversidade e inclusão, mas como é que eu dou os primeiros passos? Aí a gente torna perceptível através do relatório. Sim. Uma coisa que eu acho incrível, e super parabéns por essa ideia de tirar da homenagem e passar para a meritocracia, que é uma entrega incrível da CIRP, é isso. Não é só ganhar, né? Mas é entender que a partir do momento que eu estou participando, eu já consigo ver meus pontos fortes, meus pontos fracos, para ir melhorando. Minhas oportunidades, minhas ameaças, já é um SWOT. Já é um SWOT, exato. E já consigo ter um diagnóstico de como eu estou. Né? Então, isso, a gente sempre fala muito isso, não é só para quem ganha, mas para quem participa. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que evoluir, Cezinha, fica aqui já um desafio e um compromisso, é que a gente estenda a utilização do relatório, independente para quem não queira participar do prêmio. Deixar aberto, né? A gente comentou sobre isso há uns 2 anos, sim. Mas aí entrou a pandemia, que nós devíamos fazer rodadas de treinamento sobre o relatório, mas que, na verdade, são rodadas de treinamentos de gestão. Seria um serviço, né? Incrível para o associado. Incrível para o associado. Sim. Então, fica aí, fica né? aí um desafio para a entidade. Uma colocação de que sou voluntária para um projeto desse. Tanto faz sentido, porque teve várias... Quando a gente ouviu relatos de pessoas que começou a preencher e falou, não estou preparado, pegou o relatório, começou a preparar e no ano seguinte participou e depois de uns 2 anos acabou ganhando o prêmio. E a gente gente vai acompanhando, né? Empresas que não ganharam, que já participaram 3 vezes, mas a gente parece que não é a mesma empresa, porque o tanto que evoluiu nesse processo, que legal. Né? E tá querendo, o ano que vem com certeza vai participar e vai estar melhor ainda. Então, a gente tem o prazer e a honra, né, de acompanhar isso e ir aprendendo muito junto com tudo isso. Odri, a gente falou um pouco do prêmio, né, da mudança na sua gestão. Começou no Maurício, o que você fez com essa mudança, que é uma entrega impressionante para os associados. Que o Paulo Sader me ajudou a escrever. O redator nato. Nossa, que beleza! Falamos um pouco da sua trajetória na Conebel. E agora eu quero falar um pouquinho sobre você. Ai, que medo! 5 tipos de medo. Sobre você, assim. Você é mãe, tem o Henrico, você é esposa. Olha aqui, Cezinha. Tá aí agora. E você tem outros papéis. Você é sócia do Sergente também, você tem outros negócios. Sou diretora da Confenar. Diretora da Confenar, que já faz desde que lançou, eu também não sabia disso, então desde sempre. Conselheira aqui na CIRP. Como você dá conta de fazer tudo isso? Eu adoro essa pergunta. E como você atua nesses papéis? Assim, seu qual dia tem 30 horas? Carol Soler, essa para você, minha querida. Quando eu era presidente da CIRP, essa era a pergunta mais recorrente. Que todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Como todo lugar que eu ia. E como você dá conta de tudo? Aí eu falava toda vez, né? Gente, é mentira, ninguém dá conta de tudo. Aí a Carol Soler, que na época era a nossa assessora aqui na CIRP, ela falava, Adriana, você não pode falar isso, presidente. As pessoas se espelham em você. Aí eu falava, por isso mesmo, tem que falar a verdade. Porque senão as pessoas ficam com o estigma que você é mágico, que você é...
E que Tem fala assim, 30 só horas eu seu que não dia. dou conta, como só assim? eu que Eu não sou dou conta. incompetente. Exato, Nossa, exato. eu sou incompetente. Adoro abrir essas vulnerabilidades. Exato. Nossa, olha, Eu ela sou dá de conta carne de e tudo osso, e eu não dou real. conta. É mentira, gente. Ninguém dá conta de tudo. Na verdade, a gente atende primeiro, às vezes, quem está gritando mais alto. Não nem necessariamente o que é mais importante ou urgente, porque Sim. a vida não é uma matriz de priorização. É. Deveria ser, né? O Fernando Pessoa, né? Viver é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, navegar tem toda a precisão de Eu acuracidade. lembro de um a gente português. fez, né, na minha A gente gestão. trouxe. Então, foi na Foi sua o final da minha gestão. gestão, É, foi a que despedida. eu lembro de um tenho post. ele aqui, eu sempre falo com ele. Eu lembro tenho de um um post post. da Adriana que ela postou, tirou Eu foto postei da dos minha- resumos, das é, anotações. Eu tirei isso mesmo. Nossa, Zezinho, que legal. E de vez em quando eu reposto ele. Foi, O Tony. É o Tony. Era ator, né? Era Ator, ator. que ele declamou pra gente, né, o poema. E navegar é preciso porque é de acuracidade, né? Tem indicadores, a gente acompanha, né? Então, navegar tem GPS, você sabe para onde você está indo. Viver não é preciso, mas não é preciso porque não tem precisão. E pode ser de necessidade também, né? Então, Sim. fica essa coisa no ar. Então, viver não é preciso, não tem precisão. Então, tem épocas que a gente está mais focado nisso, tem épocas que a gente está mais focado em outra, e a gente vai fazendo o que pode, da melhor forma que a gente consegue. Né? Hoje, sem aonde se você está culpar tanto. focada? No meu amor, né? Descobriu o amor aos 50 anos. Legal. Não é? Não, tem que dedicar, porque, nossa, foi um presente na minha vida. O Sérgio é um presente na minha vida. Ó, fica até boba, né? Tá vendo? Também não tem idade certa para as coisas acontecerem na vida da gente, né? E eu tenho um filho agora, o Henrique fez 25 em outubro. Já, né, se formou, já está trabalhando. Então, dá uma sensação também, Ana, de dever cumprido. Né? Assim, né? Assim, nossa, é um menino bacana, com caráter, muito com bacana, valores. eu sou fã. Né? E a empresa sempre tem preocupações novas. Vocês viram que eu atrasei aqui, coisa que nunca acontece na minha vida, fiz vocês ficarem me esperando por problemas que eu estava resolvendo na empresa. Então, continuo o dia a dia, resolvendo o problema. Mas viver o amor é uma coisa muito especial. É uma coisa muito legal. Legal. E encontrar alguém que a gente se identifica, que é companheiro. Os valores em comum, né? Em comum, Legal. Um presente, Papai do Céu. Muito obrigada. A cara... Publicamente. A A cara cara de tudo. apaixonada, fala tudo, eu olho sou, brilha, eu olho sou. brilha quando fala do Sérgio. Eu sou. Ô, Aninha, Ele é um querido. eu acho que a gente tá batendo já 1 hora já de podcast, né? Beleza, hein? 50? Que beleza. Rendeu, hein, turma? O papo foi bom, né? O papo bom passa rápido, né? Que bom. Eu posso perguntar Claro. só uma última coisa? Odri, eu sempre falo, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, e agora, hoje eu não quero falar, eu quero perguntar. Tá. Assim, eu falo que você tem uma capacidade muito grande com as duas coisas principais da empresa, e que é muito difícil as pessoas que tenham essa capacidade nas duas áreas. Porque ou você é muito bom em gestão, ou você é muito bom em lidar com gente. E uma coisa que me chamou muito a atenção desde quando eu te conheci foi isso. Que você tem essa capacidade muito forte de gestão, você é a pessoa de gestão, quando a gente te vê, você significa gestão, e você também tem esse lado com as pessoas muito bem, você consegue se relacionar, como você disse desde criança, muito bem, e aí você consegue tratar os colaboradores, eu tinha muito contato aqui, né, antes, e eu sei que na Conebel também você desempenha esse papel maravilhosamente bem. Como você consegue isso? Eu acho, Ana, que as pessoas não nascem de novo, né? Prontas, assim, né? Eu tenho a impressão você tem essa que eu ciência nasci... que você tem esses dois esses não lados nesse nível muito... de babação de ovo que você fala, né? Mas também não vou negar que eu acho que né? Tem milhões de pessoas melhores que eu, mas eu acho que eu tenho competência, assim, nas duas áreas. Não vou estar sendo arrogante, né? Você está falando de jeito nenhum. Firme. Eu acho que, naturalmente, da minha essência, eu sou mais de pessoas. Eu sou mais comunicativa, eu sou mais... a minha essência é mais essa.
Relacionamento, né? Relacionamento, eu gosto. Eu aprendi a ser disciplinada porque a minha mãe é uma disciplinadora. Então, eu fui filha de professora, gente. Quem é filho de professor sabe que o negócio não é fácil, né? Eu fui oradora do pré-primário, eu li um poema de páginas. Li não, eu declamei, Decorou. sem ler. Então, assim, de verdade mesmo. Quantos Era anos caderninho... isso? 6, né? Era Pré-primário? aquele caderninho pequeno, 6 anos, mas né? tinha 3 folhas. Eu declamei. Então, assim, porque minha mãe teve este papel muito importante na minha vida. E no advento da Ambev, quando nós éramos revendedores Antártica, teve a fusão com a Brahma. E eu fui apresentada ao método do Vicente Falcone, porque o método que veio para a Ambev era o método que vinha já da Brahma. Nós, revendedores Antártica, originalmente não tínhamos aquele método, o sistema de gestão. E quando eu fui apresentada a tudo aquilo, eu fiquei apaixonada pelo resultado. Mas eu tive que aprender. Eu tive que ralar muito. Disciplina, né? Disciplina, sabe, Cezinha? Manter a disciplina das reuniões, de fazer as reuniões, acompanhar os indicadores, saber todos os números e ser atenta, né? Eu guardo, assim, os números. Mas não é natural meu. Eu aprendi a fazer. E por isso eu sempre falo, é possível. A história que eu conto lá do ABZ, né? Que você já me ouviu contar também várias vezes. Eu implantei o ABZ em 1 mês e meio, 2 meses, em lá 2001, que é um método de controle e redução de custos que é excepcional, mas que não é simples, pelo desafio. Pelo desafio. E fazer aquele acompanhamento até hoje, que nós já estamos há 22 anos fazendo, não é simples. Começou pelo desafio, mas eu tive que aprender. Então, se aprende. Hoje eu também, com a equipe que eu tenho na Conibel, assim, nós temos uma equipe excepcional. Eu não estou mais tão no dia a dia, naquele nível de detalhe que eu precisava lá atrás, né? Porque também formar a equipe faz parte, Sim. né? Então, hoje a gente tem gerentes excepcionais, fora meus 2 sócios, o Ricardo e o Kim, são, nossa, muito melhores que eu. E o Thiago, o Anderson, o Marquinho, o Juninho, o Ulisses, os nossos gerentes e toda a equipe são melhores que eu também. Então, hoje eu já, né? E o liderar ajuda no tempo também, né? Saber liderar, saber o que pedir, saber o que olhar. Não é um atalho, Olhar, mas digamos assim, facilita o dia a dia. Aí dá essa impressão que o dia tem 30 horas, né? É isso. Bacana. Sensacional. Eu tenho mais uma perguntinha antes de acabar. Desculpa. Que medo. Como sua mãe foi professora, eu acredito que você teve muita leitura na infância. Boa pergunta. E às vezes, assim, as pessoas hoje está faltando, assim, que eu vejo, leitura de livros difíceis. De Machado de Assis, livros que elevam a nossa cognição. Como que foi sua infância de leitura? Eu acredito que foi bastante, né? Infância e vida. E vida, né? Inteira. Assim, eu sempre li muito mesmo. Assim, e melhor do que eu sempre li muito, eu acho que eu fiz uma coisa muito legal com o Henrico, assim. Quando ele era bebê, eu comprava aqueles livros, que isso eu sempre que eu posso, assim, tem alguém que tem bebê, eu gosto de falar. Eu comprava aqueles livrinhos infláveis. Sei. Pra pôr na banheira, para ele brincar com o livro. Não tinha nada escrito, era o formato de um livro inflável. Porque para ele pegar gosto Legal. no livro, para pegar amor no livro. E depois gibi. A minha mãe me dava muito gibi. Muito, assim. Maurício de Souza, todos. Depois os mais da Disney. Meu pai lia aqueles negocinhos do fantasma. Sabe aqueles livretinhos, assim, meio... Aquelas histórias country. Então, ele lia tudo. Passava, a gente lia. E aí, com o Henrico, eu comprava muito gibi também. E à noite, ele olhava o desenho e me contava a história da cabeça dele. Ele não sabia ler ainda. Quando ele começou a aprender a ler, antes de entrar na escola, estava no mini maternal, né? Mas não era alfabetizado ainda. Aí ele começou a ler as primeiras palavrinhas, ele lia um pouquinho, eu lia um pouquinho, ele um pouquinho, um pouquinho. Depois ele lia uma página, eu uma página. Ele uma página, uma página. Aí passou, ele leu o livro dele e eu o meu. Então, toda noite, antes de dormir, a gente lia. E o Henrique é um leitor voraz, muito mais que eu, assim, muito mais. Bacana. Então, isso eu acho que deu certo. Eu acho que leitura realmente é importante para tudo, né? Para o vocabulário, para saber. E outra coisa que a leitura é legal, ela te faz imaginar a cena. Então, você lê, só que você imagina o visual. Então, exercita o cérebro mais do que você assistir um filme. Sim. Não é? Sim. Se você assiste um filme sobre aquele livro, é muito legal.
Mas ler o livro é sempre mais legal. Sim. Ai, mas o meu mocinho era tão mais bonito que esse, mais sortão. E qual o livro você está lendo agora? Olha, eu tenho lido, faz algum tempo já, a Ana sabe, eu tô gostando muito de ler as coisas do Newton Bonder. Eu tô relendo A Cabala da Inveja, que eu já li. E Alma e Moral, para mim, é o livro da minha vida, que é um livro dele também. Aliás, a primeira coisa que chamou a atenção quando eu comecei a conversar com o Sérgio foi porque ele citou uma frase e eu citei a página que aquela frase estava. Isso está na página 35 do Alma e Moral do Newton Bonder. Ele falou, caramba, né? Aí a gente identificou, né? Que legal. E o Sérgio gosta de fazer ele tem um exercício mensal com os filhos que ele manda um texto do Newton Bonder, eles leem e discutem. Que bacana. E aí, por conta disso, me despertou a voltar a ler. São livros excepcionais. Mas se eu pudesse indicar um livro, claro que esses são muito legais, né? Mas leiam os livros de gestão do Falcone, qualquer um deles. São tão fáceis e tem ferramentas aplicáveis para pequena empresa, para média empresa, para a vida. De todos deles, sim, o que eu mais gosto é do Verdadeiro Poder. O Verdadeiro Poder é o mais impactante, né, Cezinha? Eu e acho é um dos últimos, eu acho, que ele escreveu. E dá para ensinar a gestão como um todo ali, sim, né? Sim, o Verdadeiro Bacana. Poder é uma boa dica, sim. E é um dos últimos, eu acho, que ele escreveu. Eu acho que sim. Se não o último. Eu tenho ele em Kindle físico e o resumo dele já. Cezinha, que eu sabe fiz. que eu tenho uma dificuldade? Agora eu me pus um desafio que eu vou tentar começar a ler no Kindle. Porque é tão prático em viagem, né? Sim. E eu leio no Kindle, eu consigo ler no celular, na bicicleta ergométrica. Não... Eu gosto Caramba! do físico. Foi difícil no começo, a adaptação. Porque eu só gostava do livro físico também. Eu também. Odri, pensando a minha última, prometo. Pensando do seu início de Conebel, lá com 13, 14 anos, e depois quando você assumiu efetivamente com cargo de gestão, né? E depois todos esses anos que se passaram, o que você acha que mudou e qual a dica que você daria para quem está começando um negócio, está começando a empreender? Boa. Quais as dicas práticas que você daria para quem está iniciando agora esse processo do empreendedorismo? Mudou e não mudou, né? Porque, assim, hoje, realmente, o que impacta a vida de todo mundo é acesso a ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, que se a gente não ficar muito atento e aprender todo dia, nós vamos ser engolidos mesmo. Nós seremos engolidos mesmo e muito rápido. Então, assim, hoje o nível de atenção e conhecimento que a gente tem que ter é muito maior que naquela época, eu acho, porque é uma velocidade muito maior. Mas você concorda que antigamente a gente tinha que buscar inovação para o que tinha na época? Então, é uma busca constante pela excelência e pela inovação. Também tem que tomar cuidado para não ficar muito apaixonado em coisas que não te trazem resultado nenhum e que é macroapurrinhação para micro-resultado. Né? Que também a tecnologia, às vezes, desfoca a gente do que é importante e a gente fica investindo muito tempo e deixa de fazer o básico bem feito, arroz e feijão. Qual que é o arroz e feijão do empresário? Todo dia tem que acordar de manhã e pensar, o que eu posso fazer para vender mais? O que eu posso fazer para gastar menos? Esse arroz e feijão tem que fazer todo dia. O resto, a gestão, a inovação, a tecnologia, tempero. Mas tem que ter. Acho que é isso. Agora, eu também, faz tempo que eu tô falando que eu não aguento mais guru me falando o que eu tenho que fazer. Assim, todo mundo já sabe que a inteligência artificial vai mudar o mundo. Já mudou. O que eu quero saber agora é como. Como eu posso usar? Como eu posso adaptar no meu dia a dia? Então, ficar experimentando isso, né? Mas, claro, não esquecer do básico. Eu faço isso depois que eu garanti o básico. Sim. Acho que é isso. Eu queria agradecer a Adriana pela oportunidade, nesse projeto maravilhoso que a gente está iniciando aqui. Eu acho que não teria pessoa melhor para iniciar com a gente.
símbolo de Tô gestão. feliz, tô feliz. Símbolo de gestão. E símbolo de ACIRP. Exato. Né? Não tinha como não começar com ela, então um podcast É um exemplo de oficial. mulher, para muitas mulheres e para todo mundo, na verdade, né? Muito Só- bom. E a gente quer agradecer também a todos os ouvintes. Por favor, comentem. Esse é um podcast aberto, vão ter convidados diferentes em cada momento, mas a gente quer a interação de vocês conosco. Então, se vocês também quiserem dar algumas dicas de alguns nomes, interajam conosco, assim que a gente aprende. Aqui a gente aprende todo mundo junto. Eu não tenho dúvida, né, Cezinha, que esse vai ser uma forma, um produto da CIRP, a voz de quem produz, a CIRPcast, para todo mundo crescer e evoluir junto, que isso também é uma entrega da Associação Comercial, e eu tenho a honra de estar aqui aprendendo também junto com o convidado, com a Adri e com o César. Obrigado, gente. Bom. Muito obrigada.